Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre exercício aeróbico versus exercício anaeróbico. Muita gente acha que sabe a diferença entre exercício aeróbico e anaeróbico, mas na verdade, quando você vai ver bem, a pessoa não sabe a diferença. Muita gente acha que é simples diferenciar, esse exercício é aeróbico, aquele é anaeróbico. Que é corrida é aeróbico, é, musculação é anaeróbico, e é assim, não é só decorar não, você tem que entender bem o que é exercício aeróbico e o que é exercício anaeróbico. Em primeiro lugar, esse termo, né, aeróbico, anaeróbico, o termo vem da palavra ar, aero, que no caso aqui, quando ele fala ar, ele está se referindo ao oxigênio. Porque veja bem, no ar não existe apenas oxigênio. No ar existem vários gases, mas aqui ele está se referindo ao oxigênio quando ele diz aero. E quando ele diz anaero, ele está se referindo à falta de oxigênio, sem a presença de oxigênio. Como assim? Bom, esse termo aqui está se referindo ao sistema energético que você utiliza durante o exercício. Se você está fazendo um exercício físico que utiliza o sistema energético anaeróbico, então você está fazendo um exercício físico anaeróbico, um exercício anaeróbico. E se você estiver fazendo um exercício que esteja utilizando o sistema energético aeróbico, então você está fazendo um exercício aeróbico. Não importa qual é a atividade que você faz, o que importa é qual é o sistema energético que você está usando. Como assim sistema energético? Vou já falar mais. Mas veja bem, isso é importante porque um sistema energético ela é a forma que o seu corpo gera energia para o exercício. Se você utiliza se você está fazendo um exercício aeróbico, você está utilizando o sistema energético aeróbico. É um sistema que o seu corpo usa para gerar energia. E se você está utilizando esse sistema aeróbico, você automaticamente está treinando ele, você está aperfeiçoando ele. Tudo no nosso corpo, quanto mais você usa, mais ele se aperfeiçoa, ele vai ficando melhor. Então, se eu estou usando o sistema aeróbico, eu estou aperfeiçoando o sistema aeróbico. Se eu estou usando o sistema anaeróbico, eu estou aperfeiçoando o sistema anaeróbico. Por isso que é importante você saber qual exercício você está fazendo, porque vai variar de acordo com o que você quer, o seu objetivo. O seu objetivo tem que estar de acordo para você saber qual exercício eu vou fazer. Eu vou fazer um exercício aeróbico ou um exercício anaeróbico? Qual dos dois é melhor? Depende do que você quer, depender do seu objetivo. Bom, vamos lá. Continuando aqui, vamos ver o sistema energético. Bom, como eu já comecei a falar, um sistema energético é a via metabólica pela qual o organismo obtém energia, ou seja, ATP, para realizar um trabalho. Bom, ATP. ATP é a adenosina trifosfato. ATP é a molécula que o seu corpo utiliza como energia. Veja bem, qual é a energia que o seu corpo usa para fazer um exercício? Por exemplo, se eu vou correr, o meu corpo precisa de energia, né? Essa energia que o meu corpo usa é energia elétrica, ou seja, é a energia dos elétrons. São os elétrons que fazem com que o seu corpo tenha energia para se movimentar, ou seja, é uma energia elétrica. E de onde é que vem essa energia elétrica? Vem da quebra da ligação da ATP, adenosina trifosfato. Olha como é que acontece o processo de energia do seu corpo. Aqui a gente tem uma molécula, ATP, adenosina trifosfatos, três fosfatos. Como você pode perceber, aqui é uma molécula de adenosina, existe uma ligação entre ela e o primeiro fosfato. E aí existe outra ligação entre o primeiro e o segundo fosfato e outra ligação entre o segundo e o terceiro fosfato, né? Você está vendo? Isso aí são ligações. Quando você quebra essa molécula em duas partes, ó, ela vira uma ADP, ou seja, adenosina difosfato, e um fosfato livre. Você percebe que essa ligação que estava aqui, ó, sumiu aqui, porque quebrou essa ligação.
E quando quebra essa ligação, justamente se torna elétrons livres aqui, que são a energia que vai fazer o seu corpo se movimentar. Então essa é a energia, daí que vem a energia para o seu corpo. É da quebra da ATP. Agora veja bem, quando você quebra a ATP, beleza, a ATP vira energia e sobra isso aqui, ADP e um fosfato livre. E aí o seu corpo precisa pegar isso aqui e transformar novamente em ATP para que ela seja quebrada novamente e vire energia. Entendeu? Então vai ficar sempre esse ciclo no seu corpo. A ATP quebra, vira energia, sobra ADP. Seu corpo vai pegar essa ADP e colar de novo para virar ATP de novo, para ser quebrado de novo. E vai ficar para sempre nisso, porque tudo o que acontece no seu corpo precisa de energia. E essa energia vem da quebra da ATP. Então ela vai virar, é como se fosse uma bateria, está sempre carregando e descarregando e recarregando de novo, e descarregando e recarregando de novo, é a ATP. A ATP, quando ela quebra, usa energia. Aí quando o seu corpo monta ela de novo, é como se tivesse carregado de novo. Aí quebra de novo e fica para sempre assim. Porém, como é que o seu corpo consegue pegar a ADP, que estava quebrada, e colar de novo, transformar em ATP de novo? É aí que entra os sistemas energéticos. Os sistemas energéticos são três formas diferentes que o seu corpo conhece para transformar a ADP novamente em ATP. São três formas que o seu corpo utiliza, que são três sistemas energéticos que o seu corpo tem, que é justamente esses três aqui, ó, o sistema ATP-PC, o sistema aeróbico e o sistema da glicólise, que a gente vai ver de um por um. Então a gente já viu aqui como é que funciona a questão da ATP. Isso aqui é só um quadro ilustrativo demonstrando que quando você ingere um alimento, no caso a glicose, o seu corpo vai quebrando devagarzinho, parte por parte, e tornando aquilo em energia. Se o seu corpo queimasse a glicose totalmente de uma vez, sem esses sistemas energéticos que o seu corpo tem, se simplesmente você comesse um prato de comida e ele fosse metabolizado de uma vez, a temperatura seria tão alta que o seu corpo iria derreter. Então ele vai ser metabolizado pouco a pouco, de acordo com os sistemas energéticos, para que assim a energia possa ser utilizada no seu corpo sem prejudicá-lo. Então vamos lá para o primeiro sistema energético, é o sistema ATP-PC. Bom, veja bem, o seu corpo tem uma sequência de utilização dos sistemas energéticos. Ele começa pelo ATP-PC, quando o seu corpo rapidamente precisa de energia, ele vai começar utilizando o ATP-PC. E aí passou um determinado tempo, o seu corpo continua precisando de energia, aí ele entra no segundo sistema, que é o glicolítico. E aí demorou mais tempo ainda e o seu corpo continua precisando de energia, ele entra no terceiro sistema, que é o aeróbico, beleza? Então o seu corpo tem essa sequência de utilização dos sistemas energéticos. O primeiro sistema energético é o ATP-PC. Esse sistema, ele utiliza a fosfocreatina que tem no seu corpo para gerar ATP. Então veja bem, vamos supor que você está parado assim, de repente você vê alguma coisa que você se assusta, por exemplo, uma aranha, uma cobra, e você dá um pulo. Para dar aquele pulo, seu corpo precisou de quê? Precisou de energia. O que é energia? Que a gente já falou, é a ATP. Então, no momento que você deu aquele pulo, o seu corpo utilizou ATP para gerar energia para você dar um pulo, beleza? Só que foi uma coisa muito rápida. Não durou nem um segundo para você dar um pulo. Mas imagine que você vai, em vez de dar só um pulo, você correu. Você correu durante 2 segundos, por exemplo, para sair de pé. Durante esses 2 segundos, já é um tempo maior. Você pensa, 2 segundos é pouco demais. Não. Para os processos químicos que acontecem no seu corpo, 2 segundos já é um tempo considerável. Então, 2 segundos já deu tempo de gastar ATP do seu músculo e o seu músculo precisar de repor essa ATP.
Mas como é um tempo curto, 2, 3 segundos, o seu corpo utiliza apenas esse primeiro sistema, que ele pega a fosfocreatina que tem no seu músculo, quebra a fosfocreatina para gerar ATP, para que a ATP gere energia, para você continuar a corrida de 3, 4 segundos, entendeu? Então, durante esses 3, 4 segundos, o seu corpo primeiro utiliza ATP para virar energia para a corrida. Aí essa ATP acaba, o seu corpo faz o quê? Pega a fosfocreatina, quebra a fosfocreatina, com a energia da fosfocreatina ele gera ATP para quebrar o ATP para virar energia para a corrida. Tá vendo tanto de coisa que acontece em um segundo? É coisa demais. Então a fosfocreatina é a primeira substância utilizada para gerar ATP no seu corpo. É a fonte mais rápida de ATP, ó, a fosfocreatina. Por isso que muitas pessoas acreditam que tomando creatina vai melhorar o desempenho no seu treino anaeróbico, como por exemplo a musculação. Bom, muita gente acredita, eu não vou dizer que não funciona. Até agora eu não vi nenhum artigo que comprove a eficácia de utilizar a creatina para melhorar o treino. Não vi nenhum artigo ainda, mas não vou dizer também que eu não concordo não, né? Pode ser que dê certo. Então veja bem, se caracteriza por gerar energia sem usar oxigênio e sem gerar lactato. Bom, em primeiro lugar, sem utilizar oxigênio. Para o seu corpo quebrar a creatina e gerar ATP, ele não utilizou oxigênio para isso. Então, por isso que é um sistema energético anaeróbico. Ele não precisa de oxigênio para quebrar a creatina e gerar ATP com aquela quebra. Então, por isso que é um sistema anaeróbico. O sistema que a gente vai ver depois, que é o sistema glicolítico, ele também é um sistema anaeróbico. Os dois são anaeróbicos. Só que esse aqui ele não gera lactato. Por isso ele é chamado sistema anaeróbico alático, ou seja, sem lactato. Já o próximo que a gente vê, ele é anaeróbico, mas gera lactato. Quando chegar lá eu falo melhor sobre o lactato, beleza? Então esse aqui não gera lactato. Utiliza as reservas intramusculares de ATP e de fosfocreatina, beleza? Dura em média 6 segundos. Então, ó, quebra a creatina para pegar essa energia e pegar ADP e transformar em ATP. Esse é o sistema energético anaeróbico alático, que é o primeiro que o seu corpo utiliza, beleza? Mas aí você vai fazer o exercício e você continua nesse exercício por mais de 6 segundos. O exercício já demorou um pouquinho mais, né? O exercício demorou 1 minuto. Eu dei uma corrida de 1 minuto. E agora? Eu não tenho creatina para manter meu corpo correndo durante 1 minuto. A creatina acaba. Então eu não vou ter essa reserva energética aí para passar 1 minuto correndo. Não, a creatina acaba rapidinho. A creatina acaba em média de 6 segundos, né? Então o seu corpo vai entrar no segundo sistema energético, que é um outro sistema para gerar ATP, né? Porque lembra que o que o seu corpo precisa para fazer exercício é de ATP. E essa ATP é gerada primeiro pela quebra da fosfocreatina, mas aí passou de 6 segundos, a gente entra no segundo sistema, que é o glicolítico, que esse sistema aqui, ele vai quebrar a glicose para gerar ATP. Então, entre 5 segundos até 3 minutos, esse é o sistema que o seu corpo vai fazer. Então, por exemplo, até uma corrida de 3 minutos, o seu corpo vai estar quebrando glicose para gerar ATP. Agora, o detalhe é que esse sistema aqui é o glicolítico anaeróbico. Ou seja, nesse sistema aqui, o seu corpo quebra a glicose sem precisar de oxigênio para gerar ATP. Então, via metabólica que envolve a degradação incompleta da glicose, justamente pela falta de oxigênio. Porque para o seu corpo quebrar a glicose perfeitamente, ele precisa da presença do oxigênio. Sem o oxigênio, ele não quebra perfeitamente, ele quebra pela metade. Ele quebra só mais ou menos. Então, é incompleta por falta de oxigênio. Fato que leva ao acúmulo de lactato nos músculos e no sangue. Veja bem, se você revisar em biologia a respiração celular, você vai ver que
o corpo pega a glicose, quebra essa glicose, e nessa quebra da glicose, ele pega a molécula aqui e quebra em duas partes. Como é o nome dessas duas partes? Piruvato. E aí o piruvato entra no ciclo de Krebs para continuar sendo quebrado. Entendeu? Só que para o corpo quebrar a glicose e transformar em piruvato, ele precisa de oxigênio. Se o seu corpo quebrar a glicose sem oxigênio, ele não vai se transformar em piruvato. Ele vai se transformar em lactato. E o lactato não entra no ciclo de Krebs. Em vez dele ser degradado, o que vai acontecer com o lactato? Porque se a glicose for quebrada corretamente, ou seja, com a presença de oxigênio, ela vira piruvato, ela entra no ciclo de Krebs e ela continua sendo quebrada até acabar. Mas se não tiver oxigênio, a glicose é quebrada e vira lactato. O lactato não entra no ciclo de Krebs, então em vez dele continuar sendo quebrado, ele fica só acumulando no músculo. Ele acumula tanto que gera uma acidez no seu músculo e essa acidez é o que faz o seu músculo doer. Então, por exemplo, quando você está fazendo um exercício, por exemplo, na musculação, você pega um peso aqui na musculação e vai fazendo aqui, ó, um exercício. Seu músculo não vai começar a doer? Essa dor no seu músculo, na verdade, é o lactato aumentando dentro dele. Está enchendo o seu músculo de lactato. E quanto mais vai enchendo, seu músculo vai doendo e você vai perdendo a capacidade de fazer força. Chega num ponto que tem tanto lactato no seu músculo que você não consegue mais fazer força e isso é a fadiga muscular e você não aguenta mais, entendeu? Só que essa fadiga muscular, as pessoas acham que é porque o músculo está rompendo as fibras. Não, essa fadiga muscular é pelo acúmulo de lactato. Então você faz 10 repetições, não aguenta mais, morreu. Aí o lactato, quando você para o exercício, aí o seu corpo vai começar a dissolver esse lactato, tirar o lactato do músculo, entendeu? Na hora que você para. Então por isso que na musculação você faz aqui, quando você não aguenta mais, você para, aí passa um minuto descansando, pronto, você aguenta de novo. Por quê? Porque o lactato já sumiu do músculo. Aí você já aguenta de novo, entendeu? Então é assim que funciona. Então esse é o sistema do anaeróbico lático, então ele possui lactato. Utiliza o glicogênio como fonte de energia. Glicogênio é a glicose que está dentro dos músculos, né? Então é isso que esse sistema utiliza para gerar energia. Ele é um sistema rápido, é rápido demais, ó. 5 segundos já está usando ele, até 3 minutos. Beleza? Mas aí você vai fazer um exercício demorado. E se eu quiser passar 20 minutos correndo sem parar? Aí nesse caso, você já vai entrar no terceiro sistema energético, que é o sistema energético aeróbico. Esse sistema ele utiliza a glicose, não só a glicose, veja bem. No passado aqui, no primeiro utiliza creatina, no segundo utiliza glicose, no terceiro ele utiliza qualquer um dos macronutrientes, ou seja, carboidrato, lipídio e proteína. É lógico que o seu corpo prefere usar carboidrato como energia, a gente já estudou isso. Mas ele também pode usar lipídio e pode usar proteína. Já que eu já estou falando disso, vamos falar logo essa parte aqui, ó. Quando você inicia um exercício físico aeróbico, vamos lá, vamos entender o que acontece. Vou praticar uma corrida. Comecei a correr. Primeira coisa que o seu corpo utiliza, ATP. Acabou a ATP, o seu corpo usa creatina. 4, 5 segundos, acaba a creatina. O seu corpo vai utilizar glicose. 2, 3, 4 minutos, acaba aquela glicose que está dentro do músculo, que é o glicogênio. O seu corpo começa a utilizar os carboidratos que estão dispostos no seu sangue, que é a energia que você tem no seu corpo. Começou a utilizar aquele carboidrato que você tem no corpo, no sangue, e acabou. Vamos supor que 15, 20 minutos, acabou o carboidrato que está no sangue. Seu corpo vai começar a usar o quê? A gordura que tem no seu corpo. Então, passou de 20 minutos, seu corpo já está usando a gordura. Beleza? E a proteína? A proteína não é normal seu corpo utilizar, porque você tem que ter gordura, que é a reserva de energia.
Só quando você não tem mais gordura no seu corpo, você não tem mais de onde puxar exercício, e mesmo assim você continua insistindo fazendo exercício, aí o seu corpo vai começar a quebrar proteína para gerar energia, só que isso não é bom, porque aí você vai perder massa muscular, isso não é bom para você. Então o ideal é parar aqui nas gorduras. Utilizar proteína já é o que a gente chama de overtraining, que é um processo onde você está treinando demais e está prejudicando o seu corpo em vez de melhorar. Então vamos lá, o sistema aeróbico é a via metabólica que envolve a degradação completa das substâncias alimentares. Ou seja, ela quebra completamente. Se ela pega uma glicose, ela quebra até não sobrar nada. Beleza? Então predomina nos exercícios de longa duração. Bom, na próxima aula eu continuo mais sobre esse assunto, beleza? Para não ficar muito extenso. Valeu!